Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para mais uma notícia. Foi o dia em que o alto representante, o representante especial, aliás, da Organização dos Estados Americanos sobre a Liberdade de Expressão, começou o seu tour no Brasil, né, a sua visita no Brasil, a série de encontros que está fazendo aqui no Brasil para avaliar a situação da liberdade de expressão no país. Uma visita que ocorre num momento crítico, no qual o governo Lula e o STF são acusados de censura e de perseguição a opositores. Já a imprensa internacional está alertando para um avanço do autoritarismo no Brasil, com decisões judiciais arbitrárias e bloqueios de perfis nas redes sociais. Apesar dessas opiniões, uma vez que a OEA está se mantendo calada desde 2019, quando a censura começou no Brasil, e tem também um corpo de funcionários com forte viés ideológico de esquerda. Mesmo assim, a expectativa é que a OEA pressione as autoridades brasileiras para que respeitem os direitos humanos e os direitos fundamentais e impeçam que a censura se torne uma política oficial de Estado. Hoje, o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, recebeu o relator da OEA, junto com outros membros do STF, inclusive Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a foto aqui desse encontro. Fabi Barroso, sua opinião sobre essa missão do relator especial da OEA e o que poderia sair desta visita, dessa série de encontros. Inclusive, ele vai se encontrar com vários veículos brasileiros censurados nos últimos anos, como Gazeta do Povo, Oeste, O Antagonista, Cruzoé, entre outros. O que pode sair dessa missão desse funcionário da OEA? Bom, já começou bem ruim, né? Vamos dizer a verdade. Começar essa reunião pelo Supremo, né, invertendo inclusive a lógica das coisas num processo penal, que você tem que ouvir primeiro as vítimas, né? Mas tá, ele foi lá, foi no Supremo, o Supremo fez, aí espero que a gente consiga colocar essa foto, fez uma publicação nas redes sociais que, para mim, é um ultraje contra a população brasileira, porque está sentado, né, a delegação e o ministro Barroso, que é o presidente do Supremo, que convidou gentilmente, né, o ministro Alexandre de Moraes, que está com as mãos abertas, e ainda eles levantaram uma hashtag para todos verem. Né, para todos verem o quê? Supremo, para todos verem a quantidade de arbitrariedades, a quantidade de abuso de autoridade estabelecido no Brasil há quase mais do que 5 anos. Né? São várias pessoas que trabalharam para denúncias, né, serem instadas, constatadas fora do Brasil, já que no Brasil a gente já está naquele famoso para recorrer para quem? Né? Infelizmente, quando você tem o Supremo como primeiro grau de jurisdição, você não tem mais a quem recorrer quando eles decidem entre eles mesmos, né? E a gente já sabe, inclusive, as decisões, né, que são políticas, não são jurídicas. Isso é um grande problema para todos nós, de meros cidadãos comuns, aqueles que operam no Brasil no judiciário ou são parlamentares, né? Triste verdade e realidade. Então, existem algumas denúncias que, ao meu ver, são bem substanciais, né, difíceis de negar a realidade, como no caso do próprio Felipe Martins. Aquilo lá é ouro, né, a gente? Olha aí a foto, essa foto realmente, meu Deus do céu, que triste, né? E parece mesmo, alguém falou no chat, parece o Jean Williams aí da OEA, a aparência física, né? Não ouvi ele falando. Mas é incrível, né? O ministro Alexandre de Moraes, junto com o ministro Barroso, já deve ter dado a gravata, né? Aquela gravata que ele fez lá com o logo. O Brasil é uma grandíssima piada. Aí o pessoal já fica pegando no pé, porque eu sou uma daquelas que vou sempre cobrar os parlamentares, porque enquanto houver a situação de abuso de autoridade no Brasil,
não tem como falar de outras coisas. Para mim, Fabiana, a pauta prioritária são esses desmandos do judiciário, da cúpula do judiciário, e ter tantas pessoas sofrendo, principalmente pessoas comuns. Então, eu vou cobrar, sim, os parlamentares, agradeço todos os parlamentares que fizeram e fazem um ótimo trabalho, sem eles isso não seria possível de denúncia, mas para entender que a briga é muito mais, tem que ser maior. Então, todos aqueles que estão fazendo o trabalho, acho que essa foto nos coloca na realidade que o trabalho ainda, existe muito trabalho. Nós estamos no comecinho de tudo, que a gente tem muita razão, todos nós sabemos. Por isso que dói tanto, por isso que nos causa essa paura de vê-lo sentado ali, porque dessas reuniões depende o futuro de pessoas, desde pessoas, cidadãos comuns que estão presos indevidamente ou têm consequências jurídicas indevidas com penas exacerbadas, até pessoas aí como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível por um acordo, né? Provavelmente um acordo, e todo mundo sabe disso, quem não fala sobre isso está mentindo. Então, gente, é muito importante, mas até assim, a gente vê que tem que pressionar a relatoria, pressionar a Secretaria Executiva, né, como foi falado aqui, e não o relator, mas de fato o relator ele relata os problemas. E aí a gente precisa se unir muito, ter muita voz e parar de briga ridícula e se concentrar no que verdadeiramente importa no Brasil, como isto, né, e unir forças para continuar denunciando os abusos cometidos, né, por mais de 5 anos, sem interrupção, pela cúpula do judiciário. Né? A juristocracia existe, no Brasil ela existe, ela é real. Nós estamos sendo governados por um bando de gente de toga que grita mais alto e manda você calar a boca. Pois é, antes de passar a palavra sobre isso para o nosso Rodrigo Constantino, você sabia que no Brasil cerca de 30 milhões de pessoas continuando com nossas pautas? Rodrigo Constantino, sua opinião sobre essa questão, essa visita, né, essa missão do representante especial da OEA sobre a liberdade de expressão, caso seja realizado um relatório que denuncie esses abusos cometidos no Brasil pelo STF, o que poderia acontecer, na sua opinião, em relação ao governo americano e aos outros países membros da OEA com o Brasil? Porque ele está sob muita pressão do novo governo americano, que é quem paga as contas, e está tentando mostrar serviço. Mas ele ficou lá 1h30 nessa reunião com o Alexandre de Moraes, com o Barroso, deve ter ganhado uma gravata daquelas de R$4.000 com o logo do STF, né? Ele tem uma pinta assim, meio de Jean Willis, é uma coisa meio lombrosiana, não quero julgar pela aparência, mas tem uma pinta de alguém mais esquerdista, e até hoje não mostrou serviço. Então eu sou cético. Eu acho que o STF tentou fazer nessa semana foi demonstrar uma falsa normalidade no país. Até porque todos os instrumentos de censura continuam lá. Foi o tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje, né? Não dá para comemorar, é muito cedo. Fico feliz por quem teve as contas liberadas, né? Eu não tive, mas tudo bem, isso não é uma questão pessoal, mas mesmo assim prova, na minha opinião, de que não há um recuo sincero. Existe aí uma malandragem de tiranos que nunca são bonzinhos. Tiranos não são bonzinhos. Tiranos não acordam um belo dia falando, acho que eu fui longe demais, deixa eu recuar. Então é um cálculo político para inglês ver. Eu lembro sempre das vilas Potemkin que tinham lá na Rússia, né? Quando a imperatriz ia visitar a cidade, eles montavam uma espécie de Projaquistão ali, uma cidade cenográfica, né, para enganar, né, a família real, o czar, né? E é mais ou menos isso, né? Eles fingiram que há uma normalidade, estamos vendo alguns casos, estamos revertendo, estamos trabalhando, e ninguém acredita nisso de verdade. Então, a dúvida que fica, para responder a sua pergunta difícil, Cauti, é qual vai ser a resposta do senhor Baca. Se ele vai fingir que acredita, vai colocar a gravata do STF, apertar a mão do Barroso e do Alexandre de Moraes, e fingir que existe um trabalho em curso no Brasil que existiu para conter golpes e ataques antidemocráticos e ameaças até à vida de ministros, ou se ele vai olhar aquilo que é e revelar aquilo que é, ou seja, o verdadeiro golpe foi dado por golpistas supremos.
né? E o mundo tem o direito de saber disso, e os Estados Unidos, que pagam a conta da OEA e companhia, estão pressionando para que se faça um trabalho imparcial. Se ele brincar de cabra cega, sei lá o nome do jogo, né, ele pode pagar as consequências disso. O Elon Musk vem pressionando para que juízes nos Estados Unidos e em outros países, como Reino Unido, na Inglaterra, que sejam, de alguma forma, responsabilizados por sua cumplicidade com a censura e tudo mais. Responsabilizados, às vezes, na física. Então, todo mundo tem uma escolha a fazer diante da vida, né? E alguns fazem as escolhas mais fáceis, mais seguras. Só que, como eu disse, né, estamos sob nova administração nos Estados Unidos e a Casa Branca acabou com a palhaçada. Então, acho que quem brincar de ser cúmplice de Alexandre de Moraes, isso vale para a Polícia Federal, isso vale para desembargador, isso vale para muita gente, né? Acho que essa gente, mais cedo do que pensa, não quer entrar num clima de euforia, de tic-tac, de bala de prata, isso não existe. Estou com a minha amiga Ana Paula Henkel, o trabalho é muito mais lento e gradual, mas as coisas estão mudando rápido. Eu acho que essa gente vai começar a parar de falar sem anistia e já vai estar falando, por favor, anistia, para mim. Pois é, o xerife na cidade, não o xerife, né? E o nome dele é Donald Trump. Gente, eu teria muitas outras pautas para comentar com vocês, mas nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. MP arquiva investigação contra Nicolás Ferreira por críticas a Lula. O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais arquivou uma investigação contra o deputado federal Nicolás Ferreira relacionada a críticas feitas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral de 2022. A apuração tratava de postagens do parlamentar sobre a visita de Lula ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, quando o petista usou um boné da sigla. Na época, adversários políticos acusaram Lula de fazer apologia a facções criminosas, tese classificada como falsa por aliados do petista. Ao analisar as manifestações de Nicolás Ferreira, a MP concluiu que as declarações não configuraram um crime e se tratavam de narrativas de fatos genéricos, vagos e imprecisos. No despacho que determinou o arquivamento do caso, o MP sustentou que as provas anexadas à investigação não mencionavam diretamente Nicolás Ferreira. Forçoso consignar que foram juntadas notícias colhidas em fontes abertas, publicadas à época dos fatos sob apuração, referentes à disseminação de informações relacionadas à utilização da expressão CPX no período das eleições de 2022, nenhuma, contudo, mencionado o investigado, afirmou o órgão. A decisão também apontou que as publicações do deputado não associavam a sigla CPX a qualquer organização criminosa nem fazia ligação direta entre Lula e grupos ilícitos. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!